Bom, gente, acho que a gente pode ir começando, né? 7 da noite, as pessoas devem estar se preparando talvez para comer, ou talvez não, talvez já devem ter jantado. Na Lapinha a gente janta cedo, a gente falou aqui na live que acabou de acabar com a nutricionista. Mas então, para quem não me conhece, meu nome é Francesca Guisman, eu sou diretora de comunicação e marketing da Lapinha, que é um spa médico que há 47 anos cuida das pessoas, dos colaboradores, da comunidade, da terra. Fazemos isso com muito carinho, com muita dedicação e seriedade. A Lapinha, fora de modismos, Lapinha segue uma medicina integrativa e naturista, prezando sempre a saúde física, mental e espiritual. Então, quando a pandemia chegou, né, nós tivemos que fechar por agora, né? Fechamos a Lapinha no final de março para cuidar e prezar a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos hóspedes. Uma das minhas metas foi trazer um pouco do cuidado que a gente tem na Lapinha para fora, né? E como fazer isso? As lives foram uma das maneiras de trazer um pouco de conteúdo interessante, um conteúdo que inspira, um conteúdo que motiva, porque na Lapinha não é um lugar só para fazer dieta, não é um lugar para sofrer. A Lapinha é realmente um momento de autocuidado, de autocompaixão. Então, quando eu estava preparando aqui as semanas, a Cris, como eu contei, que eu vou apresentar a Cris daqui a pouco, eu estudei com a Cris milhares de anos atrás e eu vi um conteúdo que ela estava fazendo, me tocou no meu coração, achei super relevante, achei importante falar agora. Então, sem mais, eu queria apresentar a Cris Curi Brasil. A Cris, que há 30 anos lidera equipes de alta performance na indústria de serviços e trabalhando como consultora, treinadora e coach. Uma coisa ficou muito clara para ela: o melhor resultado acontece quando cada um de nós pode oferecer sua melhor contribuição de forma leve e natural. A genialidade coletiva aflora quando visões de mundo diversas não somente são aceitas, mas são de fato vistas como um grande tesouro. Apaixonada por comportamento humano, tem diversas formações como coach de vida, executivo de carreira, é master em PNL, né, programação neurolinguística, apaixonada pela antropofagia, que também exerce um papel importante em sua formação. Uma das coisas que eu e a Cris também temos em comum é que a Cris fez um estudo de hotelaria e trabalhou em grandes hotéis do mundo, que é também o meu background. Então, faz super sentido falar isso agora com a Cris. Cris, esqueci alguma coisa nessa apresentação? O resumir da Cris é tão grande. Imagina! Assim, são 2 páginas. E eu escolhi algumas palavras, mas, por favor, esqueci alguma coisa? Sim, fundadora da Mandarina Consultoria. Fala um pouco se eu esqueci alguma coisa. Não, tá ótimo, maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz de ver vocês todas aí, inclusive uma das minhas grandes mestras, a Márcia De Luca, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, aprendo muito com ela. Gente, é uma alegria estar aqui. Francesca, muito obrigada pelo convite. A Lapinha é super tradicional, né? A gente se lembra dela desde que a gente existe. Então, como hoteleira, é uma honra estar aqui, como uma pessoa que é apaixonada por tudo que traz o bem viver e o bem-estar para as pessoas e desenvolvimento pessoal. Também é uma alegria estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, quando eu e a Cris, semana passada, a gente já tinha escolhido o dia e daí a gente ficou um pouco cozinhando que tema falar, né? São tantos temas que a gente poderia abordar, o que a gente gostaria mesmo, talvez, é de estar com alguma amiga conversando sobre essas coisas que estão acontecendo com o mundo todo pela primeira vez, uma coisa tão coletiva. E a Cris me falou um pouco dessa paixão dela de escutar essa transformação da pessoa quando ela sai do piloto automático. E naquele momento eu sabia que era isso que a gente queria falar. Que eu sei, mesmo que eu continuo trabalhando e talvez trabalhando até mais, mas teve algumas coisas que eu estava no piloto automático que eu também tive que parar, fui forçada a parar. E algumas coisas eu espero não voltar. Algumas coisas eu sinto saudade, mas outras eu espero reavaliar. Então, Cris, vamos começar com essa pergunta.
Quando falamos de ter saído do piloto automático, o que você se refere? O que é isso? É bem isso, né, Francesca? Eu acho que a gente vive num mundo... Nosso mundo virou uma coisa muito maluca, uma quantidade enorme de acontecimentos, né? Se a gente assiste filmes antigos e assiste filmes atuais, a gente já vê essa diferença na velocidade do mundo nos primeiros 5 minutos, né? Então, enquanto no filme antigo acontece meia coisa nos primeiros 5 minutos, no atual já aconteceram 30 coisas, né? E eu acredito muito que o cinema reflita a vida, né? É apenas um retrato da vida. Então, a gente vive nesse frenesi. E a gente acaba entrando nesse ritmo maluco, né? A gente sempre está tendo que ir para algum lugar, a gente sempre mal chegou aqui, já estamos pensando ali, e leva criança, vai para o esporte, vai para o trabalho e volta e tal. E muitas vezes a gente começa a se desconectar mesmo da nossa vida, né? A gente começa a entrar naquele piloto automático, ficar naquela correria da vida, faz as coisas, já não sabe nem mais por quê, né? E aí, de repente, vem um vírus, né, que se espalha pelo mundo inteiro e obriga o mundo a parar, né? Então, até tinha muita gente brincando com aquela música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, foi mais ou menos assim. E quando a gente para e tem uma mudança brusca no ritmo, necessariamente a gente precisa sair do piloto automático, porque a gente está agora navegando de uma maneira diferente, né? E ao sair desse piloto automático do dia a dia, né, alguns estavam mais, outros menos nesse piloto, a gente se encontra com a gente mesmo. E a gente para olhar, nossa, gente, peraí, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? Né? O que está acontecendo com a minha vida? O que eu estou escolhendo fazer? O que eu faço por inércia? O que realmente é importante? O que é essencial para o meu viver, né? A gente se encontra com a gente se encontra com as pessoas mais próximas da gente de uma maneira que a gente não vinha se encontrando há algum tempo. E isso gerou muita reflexão para muita gente, cada um à sua maneira, cada um de uma maneira diferente. E aí isso começa a gerar não apenas essas mudanças mais externas, que são mais óbvias, mas a gente começa a perceber uma mudança também dentro de cada um de nós, né? Então é a isso que eu me refiro quando eu falo sair do piloto automático. A gente parou e agora a gente está navegando no manual, né? Para onde eu viro? E que é interessante, né, Cris, que a gente pode talvez viver num núcleo familiar de 3, 4, 5 pessoas e cada um vai sair desse piloto de uma maneira diferente, né? Cada um vai ver isso de uma maneira diferente. Sim. Então essa relação, que eu acho que ela se torna até mais importante daquele momento de uma conversa aberta, porque cada um está lidando com isso completamente diferente, né? Exatamente. Mas o importante é lidar com isso, o importante é ver isso e não ter medo de olhar para essas emoções, né? E não só lidar, né? Mas a gente precisa respeitar também um pouquinho a forma como o outro está lidando, ali debaixo do meu teto. Então, no começo, houveram alguns pequenos atritos, porque teve gente que estava achando super normal, teve gente que estava em pânico. Então, cada um tem o seu ritmo de lidar, né? Os próprios psicólogos andaram comparando um pouco as fases dessa nossa parada com as mesmas fases que a gente vê no processo de luto, né? Ou de alguma coisa que te aproxima, vamos dizer, da afinidade, né? E eles compararam este ciclo que a gente passa com esse outro, né, do luto. Então é muito interessante, porque você tem aí 5 fases, né? Primeiro você fica um pouco em negação, depois você fica com um pouquinho de raiva, não acreditando naquilo que está acontecendo, talvez até um pouco vitimizado. Daí depois você começa a negociar, não, mas e se for por aqui, se for por ali, você tenta escapar um pouco daquela mudança, ver como é que você consegue contornar aquilo ali. Né? Depois você percebe que não tem muito jeito, né? Que é o que é, e você passa talvez por um momento onde você se sente um pouco mais entristecido, um pouquinho mais deprimido, né? E somente depois que você sai desse lugar é que você vai entrar num lugar de aceitação. Então isso vem sendo explorado, né, bastante pelos psicólogos, e algumas pessoas passam por esse ciclo super rápido. E outras pessoas demoram muito para passar ou até mesmo quase que ficam em uma das etapas, né? E às vezes precisam de uma ajudinha para sair, né? Que é algo que a gente pode
observar nas pessoas que estão à nossa volta e pensar como que nós podemos apoiar e pedir apoio, né, nas diferentes etapas que a gente vive quando uma mudança tão drástica acontece na nossa vida, seja ela essa pandemia ou o que for, né? Super, Cris. Então, mas você acha que esse processo dessa volta ao eixo, que a gente nem sabe o que essa volta ao eixo será, né? O eixo saiu e a gente não sabe o que vai ser depois, mas a gente vai voltar em alguma maneira, né? Nós vamos, se Deus quiser, vamos voltar a uma vida serena, com saúde. Mas você acha que essa volta ao eixo dura o mesmo para todo mundo? Todo mundo vai se integrar de novo, da mesma maneira? Todo mundo vai se integrar, porque a gente sempre, enfim, eu acho que a nossa vida, ela é como ela é. E ela está acontecendo agora e está apresentando para a gente os desafios e as coisas daquilo que a gente precisa aprender, né? Então, se nós aprendermos a receber o que a vida nos traz, né? E a enxergar naquilo o aprendizado que tem ali dentro, né? E até mesmo como a antroposofia muito fala, e a PNL também, eu estava vendo uma live da Ana Paula e do Gilberto Cury essa semana, e a Ana Paula estava se referindo a ficar com a pergunta, né? A ficar um pouquinho com o problema, a acolher estes sentimentos e essas sensações que muitas vezes a gente quer mandar para longe, né? Mas se a gente conseguir, como a gente fala em inglês, enjoy the ride, né? Então aproveitar a jornada realmente, e prestar atenção naquilo que está se passando dentro da gente e extrair dali esses aprendizados com gratidão, a gente sempre vai se sentir no eixo, por mais que as coisas não estejam exatamente como a gente gostaria que fosse. Nossa, faz tanto e tem tantas, estão tendo tantas lições nesse momento. Acho que cada dia e cada momento é uma lição nova, né? Teve uma pessoa que fez um comentário que depois disso tudo vem a criatividade e a inovação. Eu não tenho dúvidas, acho que já está acontecendo, né? Sair do piloto automático também te tira da sua zona de conforto, porque o piloto automático é confortável. Porque você sabe fazer, você tem suas ferramentas, você já se adaptou. Você nem precisa fazer, né? Exato, ele acontece. Ele acontece. E eu acho que, eu posso dizer nas minhas, só eu, micro-organismo do mundo, passei por tantos desafios de sair da minha zona de conforto nessas últimas 5 semanas, que imagina como coletivo, como isso tudo, né, o que vai trazer um tudo, porque todo mundo teve que sair de uma maneira ou outra, as crianças tiveram que sair, né, os idosos tiveram que sair porque eles estão muito mais confinados e por aí vai, né. Cris, outro dia você fez um vídeo, que foi até acho que o que engatilhou essa nossa conversa, sobre como ficar no momento presente. E isso tem sido, para mim, uma lição de muitos anos, já não é da pandemia. A pandemia, na verdade, eu sinto que até estava com esse músculo um pouco já fortinho. A única coisa meio fortinha no meu corpo estava isso. E como que a gente pode usar essa reflexão da presença para nos ajudar nesse momento de agora? Olha, a gente fala que quando a gente está nesses momentos muito intensos, a gente precisa viver um dia por vez, né? Eu digo que nesse momento presente, talvez a gente precise viver um momento por vez. Então, assim, voltando só um pouquinho, e aí eu vou voltar aqui para essa presença, né? Você comentou que a gente precisa encontrar esse novo eixo. Então, a gente entende no ciclo de aprendizado, até que a gente estuda um pouquinho isso na PNL, que quando a gente, vamos dizer, a gente está aqui, né? Quando a gente vai fazer um novo aprendizado, a gente vai puxar esse ponteirinho para um outro lugar. Então, vamos dizer que a gente esteja mudando um comportamento, o que quer que seja, esse ponteirinho vai vir até aqui quando a gente estimular muito. Aí, depois, ele vai se estabilizar em algum lugar no meio, né? E esse vai ser um novo eixo. Como o mundo todo está passando por isso junto, o nosso mundo vai fazer isso. Saiu daqui, veio para cá, e agora ele vai, nunca mais será o mesmo, né? Vai parar ali em algum lugar. E aí isso, agora indo para a presença, vai gerando para a gente o quê? Ansiedades quanto ao futuro, né? Medos quanto ao futuro, né? Quando a gente compara o que está acontecendo agora com talvez algo que tenha acontecido no passado, então a gente tem visto assim, comparações com guerra, comparações com outras crises, etc. A gente imediatamente cria uma expectativa do que vai acontecer no futuro, né? Então a gente fica nesse jogo do passado e do futuro, do passado e do futuro,
E o que é importante se lembrar é que é aqui no presente que a gente age, né, para construir o futuro que queremos. Né? A gente pode mudar o passado? Não, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com o nosso passado? Com certeza. A gente pode atribuir significados às coisas que aconteceram no passado, que nos ajudam a viver esse presente, né? A gente pode extrair de lá aprendizados, a gente pode extrair de lá significados bacanas, né? Das coisas que aconteceram no passado para nos trazer força para o presente, com certeza. Né? Então, eu adoro também quando as pessoas estão muito cabisbaixas, né? E às vezes quando eu estou fazendo coaching, eu peço para elas revisitarem o passado e pensarem em todas as realizações que elas tiveram. Todas as realizações. E quais foram as forças que ajudaram a ter essas realizações? Quais foram as pessoas que estiveram lá para apoiar? Quais foram os aprendizados que a pessoa teve ali no passado? Para que ela se sinta fortalecida no aqui e agora para construir o futuro que ela quer ter, né? Então, se eu estou com medo ali daquele futuro, você falou de uma coisa que é muito importante, que é a criatividade. Então, a criatividade e a flexibilidade são duas competências extremamente importantes para a gente nesse momento. A gente precisa praticar, porque quando você sai do piloto automático, você precisa, nossa, eu preciso ser criativa, né? Em que altura eu vou voar? Para que lado eu vou? Então, como é que eu vou navegar? Eu preciso ser flexível, porque fazer as coisas como eu sempre fiz vai me trazer o mesmo resultado. Nós sabemos disso, né? Então, se eu não estou gostando muito do resultado que eu estou vendo, como é que eu posso fazer isso diferente para gerar um resultado bacana, diferente, positivo, inovador ali naquele futuro, né? Então, voltar para o presente é simplesmente se lembrar de que aqui agora sim, estamos nós duas nesse bate-papo delicioso, com um monte de pessoas amadas aqui escutando. É isso que está acontecendo aqui agora. Nada mais do que isso. Aqui agora não tenho nenhum grande problema, né? Então, quando eu volto para aqui agora e consigo ficar neutra dessas histórias que eu conto para mim mesma, a respeito do passado, ou do futuro, ou do outro, ou de mim mesma, se eu consigo simplesmente ficar centrada, eu fico no melhor estado para poder caminhar em direção aos meus objetivos. Lindo, Cris, essa coisa da criatividade, né? Que quando, até mesmo para nós aqui em casa, no meu micro núcleo, quando isso aconteceu, a gente estava assim um pouco, como que vai ser? Eu tenho um home office, trabalho de home office há muito tempo, mas daí o meu marido também precisou trabalhar de casa e o meu filho precisava usar o computador. E agora, 5 semanas, a gente achou várias situações criativas, está todo mundo bem, né? Mas no começo parecia assim, como que vai ser? A gente vai ter que comprar uma escrivania e vai ter que, sei lá, ver o que vai acontecer. E realmente usamos a criatividade, né? E estamos bem, muito bem, né? Estamos muito com saúde. Mas, Cris, depois então que a gente chega nesse momento de aceitação, o que vem depois de tudo isso? Existe assim um próximo passo? Aceitei, ok, aceitei, parei, meu piloto automático foi desligado, forçado, e agora? E aí é reconstruir, né? Então, quando a gente precisa promover uma mudança na nossa vida, né? Se a gente quer mudar, porque, vamos dizer assim, eu cheguei ali, nossa, pronto, me acalmei, ok, aconteceu isso, estou no piloto automático, vamos lá, vamos dirigir. Talvez você precise de um pouquinho de espaço para o novo, né? Então, nós vimos algumas pessoas, não sei se você passou por isso, ou alguém aí que está nos assistindo, mas algumas pessoas tiveram verdadeiros ataques de limpeza e arrumação em casa. Então, começaram a abrir armário, jogar coisa fora que não usa. E isso é até um dos exercícios que a gente utiliza quando a gente faz, por exemplo, coaching de carreira, onde a pessoa está olhando para uma mudança potencial de carreira. É um dos exercícios que realmente a gente faz para abrir espaço para o novo. Então, tem aquele show da Marie Kondo, não sei se vocês já assistiram aquele show da Marie Kondo, que ela fala assim, isso te traz joy, né? Que eu não sei como é que isso, talvez alegria seja em português, né? Esse item te traz alegria, porque se não te traz alegria, mesmo que tenha sido uma parte importante da sua vida, abraça aquilo, agradece por tudo que aquilo, todas as aventuras que você viveu com aquela camiseta, com aquela bota, sei lá o que é que você vai, né? E passa para frente, dá para quem precisa, tira da sua casa. Isso movimenta a energia e isso abre espaço para o novo, né? Então,
abrir espaço para o novo é uma coisa muito saudável. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai sentindo. E assim como esse, tem muitos outros exercícios que a gente faz para abrir espaço para o novo. E a gente vai se sentindo energizado. E aí a gente precisa aumentar o nosso nível de energia, né? Também. Então, encontrar formas criativas de fazer aquilo que a gente ama, que nos traz energia, de, por exemplo, estar aqui participando dessa live, que eu sei que eu vou sair daqui soltando fogos de artifício. Então, como que eu consigo fazer mais disso que eu gosto? E não deixar que a vida te limite. Ah, mas não posso sair de casa, então agora não posso mais celebrar meu aniversário. Imagina, daqui a 2 horas eu tenho uma festa no Zoom, como muitos de vocês estão fazendo. Então, de que outras formas você pode encher o seu tanquinho de energia, né? Para ter muita energia para começar a promover as mudanças que você quer na sua vida. Então, esse é um bom começo, né? Antes do plano de ação e tudo que você vai fazer. Cris, a gente falou um pouco sobre isso, né? Acho que não sei se ontem ou na sexta-feira. Você acredita, porém, que essas conversas todas que a gente está tendo, elas vêm de uma posição de muito privilégio, que talvez a gente deveria estar pensando mais num coletivo que talvez está sofrendo muito, ou isso cada um tem o seu papel? Com certeza, Francesca, eu acho que, assim, você está nos Estados Unidos e eu estou no Canadá, né? Então a gente é diferente mesmo da situação no Brasil e não tem um lugar ótimo. A gente sabe que é difícil para todos os países lidar com essa pandemia, né? Agora, uma das coisas mais bonitas que eu vi surgir desse momento são realmente os pequenos atos de gentileza, né? E as sociedades filantrópicas. Outro dia eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa que é uma super especialista. Depois eu posso até te passar para você passar aqui para essa audiência, não me lembro o nome dela. Mas ela é uma super especialista em geração de fundos para iniciativas filantrópicas. Então, a filantropia está se organizando de uma maneira maravilhosa. As pessoas estão ajudando os seus vizinhos. Né? A minha mãe mora sozinha em São Paulo. A quantidade de pessoas, muito obrigada, vocês sabem quem são, que me ligaram, que me escreveram do nada para ver se ela precisava de alguma coisa. É uma senhora, é uma idosa, não pode sair. Então, às vezes não tem que ser um ato heróico, mas onde que você pode influenciar um pouco o meio à sua volta para começar a fazer permear, porque se cada um de nós fizer um pouco, já vai ajudar muito. Se a gente conseguir, né, quem conseguir apoiar essas organizações, vamos dizer, não governamentais, que complementam aquilo que o governo consegue fazer, isso é super saudável também. Se a gente puder, enfim, apoiar uns aos outros, né, e trazer positividade, isso já é uma grande ajuda. Me lembra que sabe que eu morava em Nova York no dia 11 de setembro, né? E tem algumas coisas, foi muito curto, né? O período de isolamento, né? Foi Sim. O choque, foi numa terça-feira que aconteceu, no sábado estava todo mundo na rua já. Sim. Mas tem algumas semelhanças que eu posso pegar, né? De uma situação das pessoas realmente querendo se ajudar, porque mesmo que aquilo tinha acontecido num lugar muito específico, né? Mas afetou o mundo, né? Ali a gente mudou como a gente lida com viagem, com aeroportos e tudo, né? Foi uma mudança. Então, algumas outras perguntas. Eu queria também convidar a todos que, se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui. A gente já tem algumas. Se a gente tiver mais tempo, a gente só tem 1 hora de live, então a gente vai tentar responder qualquer pergunta que venha. Cris, eu já ouvi muito dizer que quando queremos uma mudança, precisamos abrir espaço para o novo, como você disse agora, né? Além da questão dos armários, porque isso é fisicamente você abre o espaço, né? Você limpa a sua gaveta para você colocar 3 meias mais. Mas na nossa vida, porque nós não tivemos um aviso prévio, né? Olha, isso vai acontecer, então se organiza, tá? Nós não tivemos. Foi de uma hora para outra. Então, o que as pessoas poderiam fazer para começar a dar mais espaço? Eu acho que a principal dica que eu daria é ficar prestando atenção em tudo. É como se nós fôssemos um tanque de energia, né? Quem fala de física quântica, além de falar que nós somos todos conectados e, enfim, tantas linhas de pensamento. Quanto mais eu estudo, mais feliz eu fico, porque eu acho que tudo que eu estudo vai numa mesma direção, né? Então, nossa, eu sou super curiosa, estudo um monte de coisa. Mas o que todos dizem é que, assim, a gente é como se a gente fosse um tanque de energia,
Existem coisas que fazem vazar esse tanque. E existem coisas que fazem encher esse tanque. E se a gente prestar muita atenção, porque eu acho que o autoconhecimento é o grande caminho para a mudança e para o desenvolvimento, né? Então, se a gente prestar atenção naquilo que nos faz bem, então, de quais interações eu saio que eu estou com gostinho de quero mais? Essas, obviamente, enchem meu tanquinho de energia, né? De quais que quando eu saio assim, nossa, sabe? Não me energizou tanto. E tudo bem, gente, não quer dizer que a outra pessoa é melhor ou pior, ou isso ou aquilo. Simplesmente quer dizer que isso te energiza ou não te energiza. Simples assim. Neutro, né? E procurar fazer cada vez mais daquilo que te traz energia. Então, é um awareness, é um senso de atenção, uma consciência a respeito daquilo que você faz. Então, quando a Marie Kondo fala, isso te traz joy, alegria, isso te energiza quando você pega esse item ou não mais, né? É a mesma coisa, essa interação te energiza, essa atividade te energiza. Tem coisas que a gente vai porque a gente sempre foi, mas eu já vou há não sei quantos anos, né? Outras coisas a gente vai há não sei quantos anos e iria por mais 100 anos. Então, essa você continua fazendo. E as outras a gente precisa aprender a descartar com muita serenidade, agradecendo, né, por tudo que aquilo te trouxe e saindo para experimentar novas coisas, né? É muito simples. A gente é que complica, né? E eu acho que essa pandemia tá ajudando a gente a perceber como é simples, né? Como é simples, como tem tanta coisa legal que nos faz tão bem e que está dentro da essência, do essencial mesmo, né? Lindo, Cris, lindo. Acho que cabe realmente a todos isso. E, Cris, como podemos encontrar forças e energia para promover as mudanças que a gente quer na vida? Eu acho, acredito, também conversamos sobre isso, acho que foi na sexta, agora os dias se confundiram na minha cabeça, que muitas pessoas, eu tenho escutado de amigas, de pessoas que estão ponderando agora mudanças grandes na vida, que sejam elas de relações, que sejam elas de trabalho. Muitas pessoas falando, então, ou fui porque a empresa fechou, porque agora que eu fiquei de home office eu vejo que eu quero ficar mais com minhas crianças. Mas, como eu disse, né, tem um grande privilégio de poder ter escolhas, né? Mas sem ver esse lado, o que a gente poderia fazer para tentar ver se realmente essas mudanças não são um jerk, assim, né? Uma coisa assim rápida, só porque agora a gente está confinado, ou se realmente são coisas que a gente quer mudar na nossa vida? Uhum. Legal, então é isso, prestar essa atenção mesmo dentro da gente. E quando a gente vai passando por situações como essas, alguns de nós vão falar, gente, ainda bem, tá tudo ok, a minha vida tá muito, nunca tá exatamente, né? O ser humano não foi feito para ficar no platô, né? Com aquela roda da vida toda nota 10 em satisfação, porque assim que a gente fica desse jeito, a gente procura uma sarna para se coçar, porque a gente quer aprender uma coisa nova, a gente quer um novo desafio, a gente inventa alguma mudança. O ser humano não foi feito para ficar no platô. Então, óbvio que ninguém vai falar, nossa, minha vida está perfeita. Mas tem gente que está falando, nossa, minha vida está muito perto daquilo que eu gostaria que fosse. Outras pessoas pararam, olharam e falaram, nossa senhora, precisa mudar tudo na minha vida. E outras pessoas estão talvez com algum incômodo pensando, gente, eu acho que alguma coisa precisa mudar e não tenho certeza do que é, né? Então, além de prestar atenção muito para esses processos internos, né? E como a Márcia muitas vezes fala, ela fala de escrutinar os pensamentos, né? Então, é como se você pensou, aí você coloca uma câmera lenta naquele pensamento e presta atenção naquilo que você está se dizendo, né? O que você está acreditando, que história você está se contando sobre si próprio, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o passado. Volta para o centro, né? E começa a perceber aqui no presente o que você pode fazer para mudar. Aí, encheu o tanquinho de energia, né? A nossa vida precisa respirar. Então, tem gente que nessas épocas fica muito mental, fica muito aqui no pensar, né? A antroposofia fala do pensar, do sentir e do querer, que é o agir, né? Então, o pensar que está aqui nessa região, o sentir que está aqui no nosso tórax, onde tem o coração, o pulmão, e o querer, né? As nossas intenções e o agir que está nos membros. A antroposofia fala muito disso, né? A nossa vida precisa respirar para que a gente consiga
realmente viver esses processos de transformação, a gente vai ali no pensamento, depois a gente oscila e vai fazer alguma coisa mais expansiva. O pensamento é mais introspectivo, o querer é mais expansivo. Às vezes você vai mexer o corpo, etc. Então, se você está se sentindo com muita energia aqui na cabeça, você precisa oscilar, né? Então, vai se mexer, vai fazer uma atividade mais extrovertida ou extrovertida, né? Então, é isso. Você gera essa respiração e presta atenção na pergunta, até que você vá ter uma clareza, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem exatamente identificar onde está o problema. E para isso serve, né, essa legião de profissionais que estão aí para apoiar, seja pela parte espiritual, seja por processos de coaching, seja por estudos de autoconhecimento. Existem muitas maneiras de receber apoio de profissionais que podem te ajudar a identificar realmente, né, onde que é, através de perguntas, né, onde que é que você está precisando dessa mudança, para que depois você entenda para si próprio aquilo que você pode fazer e as ações que você pode tomar, né? Então, e essas mudanças, elas não precisam ser radicais, a gente não precisa ser ou, né? Pode ser e. Pode ser e. Que eu conversei bastante aqui em casa esse outro dia, que não precisa ser ou fazer ou não fazer. A gente pode encontrar um modo de fazer, mas não tanto como a gente fazia antes, que ocupava muito espaço, alguma atividade, não sei, né? Então, as pessoas passando por esse momento de transição agora, não precisa também achar que o dia que vai abrirem aí, sei lá o que vai acontecer, né? Quando abrir tudo, que as pessoas precisam sair mudar do lado avesso, né? Mas elas podem começar um processo, né? Foi o que você falou outro dia, que eu adorei como você pôs. Exatamente. Então, assim, se você pelo menos prestar atenção nas perguntas que estão te surgindo, e a grande vantagem de não estar na correria do dia a dia é poder parar um pouco para pensar, né? Aí, quem sabe, se você ainda não medita ou não faz alguma atividade que te permita parar, que seja por 10 minutos por dia, né, para ficar só em silêncio com essas perguntas, né? Mas no momento que você para cada um vai ser um processo. E é por isso que às vezes, quando eu estou fazendo processo de coaching, às vezes o cliente fica um pouco ansioso porque ele quer que eu dê as respostas, né? E aí eu falo assim, tudo bem, eu posso fazer treinamento com você, daí a gente dá a resposta. Mas coaching é de dentro para fora. E essa que é a graça, porque o coaching, ele é um projeto único e pessoal, onde a pessoa vai identificar ela mesma de dentro para fora, através das perguntas, vamos dizer, que eu ou qualquer outro coach faça, ela vai identificar de dentro para fora o que de fato está pegando, né? Que às vezes a gente acha que é uma coisa, mas quando vai ver a raiz é outra, e ela vai ser o criador da solução para ela mesma. Então, a programação neurolinguística fala que nós temos dentro da gente todos os recursos que a gente precisa para fazer aquilo que a gente quer fazer na vida. Só que às vezes eu acesso esse recurso num momento, num contexto específico e não consigo acessar em outro, né? Então às vezes eu sou super assertiva, não sei o que, no trabalho, mas vamos dizer, na amizade todo mundo passa por cima de mim, eu não consigo ter essa mesma assertividade eu gostaria, porque isso está me trazendo sofrimento. Se isso está te trazendo sofrimento, o que precisa acontecer é você encontrar o caminho de trazer desse contexto para esse, né? Então, o processo de transformação, ele é único, ele é inteiramente pessoal, ele precisa ser uma criação sua de dentro para fora, né? E é por isso que brincam, se conselho fosse bom, a gente cobrava, não sei, alguma coisa assim, existe esse dizer, né? Então, lógico que a gente dá conselho a partir de um lugar de amor, de amizade, e etc. Mas as grandes soluções é quando a gente consegue extrair de dentro da gente uma coisa que funcione para a gente, com os nossos recursos que a gente já tem. Então, busque dentro de si. Às vezes você pode emprestar, deixa eu pensar, como é que a Francesca faz isso? Eu acho que eu vou experimentar fazer do jeito dela para ver se funciona para mim. Né? Não é que todo mundo tem que fazer igual a Francesca. Então, ele é seu, é íntimo, é pessoal o processo.
Lindo, Cris. Então, na verdade, a última pergunta que eu tenho, e vou abrir se alguém quiser fazer mais uma pergunta, é exatamente isso, né? Você utiliza as ferramentas do PNL nos processos de coaching. Então, qual a diferença que o PNL pode fazer nesse processo do que talvez uma terapia, ou vários, como você disse, tem inúmeros profissionais qualificadíssimos. Mas explica pra gente um pouco do PNL, assim, como que isso impacta, poderia impactar talvez uma pessoa que esteja no momento de transformação. Sim. Bom, terapia é terapia, coaching é coaching, né? Cada um tem o seu lugar dentro da vida da pessoa. Então, eu, por exemplo, já fiz muita terapia, já fiz muito coaching. Eu, como cliente, né? Como profissional, eu faço coaching, não faço terapia. Mas, dentro do coaching, o que, para mim, a PNL é a diferença que faz a diferença. Por quê? Porque na programação neurolinguística a gente aprende uma série de ferramentas para conseguir justamente entender e mapear o problema, né? Para poder, então, gerar a solução. Por quê? Esses criadores da PNL, o que eles identificaram? Que a gente recebe os estímulos do mundo, então estou recebendo pelo meu tato, olfato, visão, audição, estou recebendo através dos meus sentidos os estímulos do mundo, né? E aí eu processo tudo isso dentro de mim. Quando eu processo, isso me gera um estado interno. E aí eu reajo ao mundo, né? Então, entre o estímulo e essa reação, ou entre o estímulo e a resposta, é muito rápido o que acontece dentro da gente. E o que os criadores da PNL fizeram foi justamente estudar o que acontece entre o estímulo e a forma como reage o mundo, para que você consiga entender esse processo dentro de você e ter uma escolha entre o estímulo e a resposta. Existe uma escolha, né? Então, se você consegue se perceber dentro de si, você vai conseguir reagir ao mundo de uma maneira muito melhor. Então, a PNL, para mim, ela é um grande catalisador. Né? Às vezes você tem alguma crença muito profunda que está segurando o seu processo de mudança, que a gente precisa transformar, a gente precisa ampliar para que ela te seja útil de várias formas, em momentos diferentes, mas que ela não te limite, sim te deixe ir. Então, a PNL ajuda a catalisar por causa dessa história de esmiuçar e escrutinar esses pensamentos, né, a partir de um outro olhar, e entender como é que a gente processa o que a gente processa, né? E prestar atenção em como aquilo que a gente faz impacta o outro também. Porque o processador do outro é completamente diferente do nosso. O que pra gente é óbvio, para o outro é inimaginável. O que pra gente é ótimo, para o outro é péssimo, às vezes, né? Pode ser e pode não ser. Então, essa consciência a respeito de nós mesmos e de como a gente impacta o sistema onde a gente está inserido, seja o sistema só um indivíduo ou mais indivíduos, eu e você, ou todos nós que estamos aqui nessa live, é isso que ajuda muito com o processo. Super, tô louca para saber mais sobre PNL. Cris, você realmente, acho que eu sempre tive uma curiosidade e agora realmente eu quero me informar mais. Cris, entraram algumas perguntas práticas, eu vou fazer antes da gente terminar aqui. Alguém perguntou se tem alguma dica de leitura para esse momento de transformação. Você teria alguma sugestão? Para esse momento agora de transformação, nossa, talvez o The Power of Now. The Power of Now is a great book. Mas sabe um que eu acho muito legal também? O Resilience from the Heart, que é do Greg Braden, que fala muito sobre... Você acha? Eu posso pesquisar e depois Claro. a gente coloca talvez no Insta da Lapinha e no meu Insta também, só para não ficar devendo essa dica, porque é um livro realmente que ensina a gente muito sobre resiliência, né? E ensina inclusive alguns exercícios de meditação e introspecção. Tem também um curso sobre isso na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística para quem prefere aprender assim, praticando com quem já sabe, já fez, né? Então eles fizeram esse conteúdo ficar muito acessível, né? Mas talvez esse livro seria um que eu indicaria para o momento.
Depois eu vou querer com certeza. E Cris, uma outra pergunta. Tem uma ferramenta prática que podemos usar para lidar melhor com este período de quarentena? Essa foi a pergunta, talvez, não sei se eu entendi direito. Sim, com certeza. Eu acredito muito. Bom, para mim os exercícios de introspecção e meditação funcionam muito, né? Então talvez você colocar algum tipo de áudio, um mantra, alguma coisa que te faça se centrar, nem que você comece com apenas 2 minutos, né? Então, sentada bem ou sentado bem, né, ereto, né, com uma postura bem aberta, olhos fechados, respirando um pouquinho mais devagar, né, do que você normalmente respira, e simplesmente relaxando a sua mente, né? E se vierem pensamentos, que você deixe com que eles passem, como se eles fossem nuvens que vêm e passam no céu, né? E vai deixando passar. E talvez começar com 2 minutos e depois, aos pouquinhos, o seu sistema vai te pedir mais. Aí você coloca um timer de 3 minutos, depois de 4 minutos, depois de 5 minutos, né? E vai aumentando. Agora, a gente tem um monte, depois de exercícios, inclusive, que tem a ver com esse conteúdo da resiliência, que é uma forma de você ir conectando a sua mente e o seu coração, né? Para poder se acalmar e se aquietar nesses momentos, né? Outra coisa que eu acho que pode ajudar muito é justamente voltar para o presente. Então, quando você se pegar, tá muito agitado, né, com alguma coisa, você pensa, gente, onde que eu tô? Tô no futuro? Tô no passado? Tô no outro ou tô em mim? Tô pensando em mim, eu sou muito grande ou sou muito pequena, ou outro é muito grande ou outro é muito pequeno, ou tô ressentida com o passado, ou saudosista de um passado que já não tá mais aqui no presente, ou tô com medo ou ansiedade do futuro. Então, perceba-se em qual desses 4 espaços você está e volte aqui para o centro sem essa história. Lembrando que nada é sempre melhor ou pior, mais forte ou mais fraco. O problema nunca é o que está acontecendo, mas é o que a gente se conta a respeito do que está acontecendo, né? Então, se eu estou me achando, eu sou incapaz, às vezes a gente aponta, não estou me sentindo capaz, não vou conseguir. Gente, você não saberia o que é ser capaz se você não soubesse o que é se sentir incapaz, porque você não seria capaz de distinguir isso, né? Então você tem que se lembrar que dentro de você existem essas duas coisas. Você às vezes é incapaz, você muitas vezes é capaz, você é tudo isso e é muito mais do que isso. Então esse exercício de olhar essa polaridade, de lembrar, eu estou morrendo de medo, mas eu também tenho momentos que eu sou super corajosa. Eu tenho medo, eu sou corajosa, eu sou tudo isso, eu sou muito mais do que isso. Isso é outro exercício prático que pode ajudar muito. Lindo, Cris, lindo, lindo. Queria agradecer todas as pessoas que passaram por aqui. Queria agradecer, né, você, Cris, que foi tão generosa com o seu tempo, não só hoje, mas na preparação dessa live, nas conversas que a gente teve, as ajudas técnicas, a generosidade realmente foi grande, eu agradeço. Queria convidar todo mundo que está aqui, que não conhece a Lapinha, que venham a Lapinha. A Lapinha é um lugar realmente muito especial, de muito amor e muito cuidado. Se a Lapinha fosse um verbo, acho que a Lapinha seria cuidado. E eu acho que nesse momento, que em todo momento a gente vai precisar se cuidar, cuidar do próximo, cuidar da nossa terra, da nossa comunidade. Então, Cris, obrigada. Não sei se você quer deixar mais algumas palavras. Essa live vai ficar disponível por mais 24 horas no Instagram da Lapinha. E se uma gambiarrazinha que a gente fez aqui, a Cris também gravou isso. Vamos e ver a gente vai poder vamos poder disponibilizar no YouTube depois. Mas, Cris, se você quiser deixar alguma palavra mais terminando. Gente, foi uma grande alegria estar aqui. Francesca, você também foi super generosa, muito gostoso estar com vocês, uma honra de novo estar com a Lapinha. Vocês todos, nossa, eu vi tantos nomes de pessoas queridas que eu queria poder falar de todas aqui. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Se vocês depois quiserem se aprofundar em qualquer um desses assuntos, se vocês tiverem interesse, eu estou aqui, eu estou pronta para conversar.
Eu tenho atendido muitas pessoas assim para pequenos bate-papos informais para ver se eu consigo virar uma chavinha. Eu também recentemente, recentemente abri direitinho o meu canal do YouTube, né? Então é o YouTube/C de canal/Mandarina Canadá. Então ali eu vou começar a postar um pouquinho mais de vídeos, pílulas a respeito desse conteúdo. Então, se você quiser se inscrever ali no canal, apertar o sininho, você vai receber isso, né? E a gente tem ali o nosso site, o Mandarina Consultoria, ou Mandarina Canadá, lá tem todas as nossas redes. Ou seja, é muito fácil me achar, é muito mais fácil me contatar. Fiquem à vontade, eu estou aqui de braços abertos, feliz da vida de poder ajudar quem estiver precisando nesse momento, de verdade, de coração. Cris, linda, muito obrigada, tá? Queria assim, tomara que a gente se encontre pessoalmente para um abraço de 20 segundos, pelo menos, que ontem eu aprendi. Virtual. Um abraço, ontem eu aprendi com um especialista de felicidade que um abraço rápido, ele não dá todos os hormônios da felicidade que a gente precisa de 20 segundos. Então, agora, quando eu penso em dar um abraço a alguém querido, eu falo, eu preciso de 20 segundos, eu vou ser a louca que vai começar a abraçar as pessoas por 20 segundos, delícia. mas tudo bem. Eu vou adorar. Então, Cris, um beijo grande para você, obrigada a todos e até mais. Amanhã nós temos um Zoom super interessante sobre cuidando do coração e da alma, com a psicóloga Isabelle Ludovico e o pastor Ludovico, que é um teólogo. E na sexta-feira temos o Zoom com a Monja Cohen e com o Dieter Breppel, que é o CEO da Lapinha, e vamos falar de fé e esperança na visão do ponto de vista cristão e do ponto de vista budista. Então, acho que vai ser uma conversa super maravilhosa, enriquecedora, as duas. Então, estão todos convidados. Posso fazer mais uma propaganda, então? Claro! Quinta-feira eu vou estar com a Thaís Risse, que está aqui assistindo a gente também. A Thaís faz personal branding, mas muito da parte comportamental, não tanto ligado à parte de imagem. E a gente vai conversar sobre que marca a gente está deixando no mundo. Vai ser às 9h também no Instagram. Então fiquem antenados que a gente vai estar quinta-feira às 9h. Dá para assistir todas da Lapinha, mas dá para assistir todas. Obrigada, Cris. Até mais. A gente vai ser kicked out. Um beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.